Fala pessoal, estou aqui na Amapá com a Vanessa Mimoso. Ela é a cronoanalista e também trabalha como líder de pilar do WO. O trabalho dela é importantíssimo para esse pilar, porque o pilar WO justamente foca em gerar eficiência dentro do processo. E ela, como especialista na área, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os desafios da cronoanálise e principalmente quais são os padrões que são colocados para que as pessoas entendam que a cronoanálise ela é um princípio básico para qualquer aumento de eficiência, para qualquer padronização do processo. Diego, obrigado pela oportunidade. Bem, a cronoanálise, ela é base porque é ela que mede o antes e o depois. E aí, quando a gente fala em antes, as pessoas têm muita, às vezes, urgência e pressa em mostrar o resultado. O grande desafio da cronoanálise é mostrar para as pessoas que a gente precisa padronizar, mesmo o processo estando ineficiente, para que a gente consiga mensurar depois, fazendo a cronoanálise após as melhorias, para mostrar o antes e o depois, mostrar os benefícios realmente. A gente consegue muitas vezes ver o benefício a olho nu, né? A gente consegue ver um setor mais organizado, um setor mais eficiente, as pessoas trabalhando mais tranquilas, dentro da área ergonômica ideal para elas, mas a gente às vezes precisa ter um refinamento dos dados. E a cronoanálise é isso, ela consegue mensurar e apontar de uma forma mais refinada os ganhos, principalmente os ganhos financeiros que os resultados da organização do posto de trabalho traz para a empresa. Perfeito. E para quem quer começar uma cronoanálise, não consegue achar um especialista no mercado, porque a gente sabe que é difícil cronoanalistas no mercado. Se eu quiser começar hoje na minha empresa, vamos falar aí para quem está nos assistindo, o que é que a gente precisa para iniciar um processo de cronoanálise? Precisa em relação a conhecimento e precisa em relação a equipamentos. Bem, equipamentos, hoje eu uso um celular com uma boa câmera e um tripé e uso geralmente até o cronômetro do celular que consegue fazer paradas, atende muito bem, o iPhone atende muito bem esse processo. Perfeito. A questão da parte de conhecimento, documentos, a gente precisa ter um conhecimento de Excel, que é o básico para fazer. E a gente precisa também aprender sobre processos. A cronoanálise, a gente aprende fazendo. E a gente vai refinando ao longo disso. Fazendo as gravações é o melhor método, gravar é o melhor método para fazer cronoanálise. Você ir direto com o cronômetro na área, você não consegue, porque você vai ver 500 vezes o mesmo minuto de filmagem e você vai entender que você vai perceber ao longo dessas 500 coisas, mais 500 coisas diferentes. Dentro das atividades, na hora de discriminar quais atividades, dentro do processo, né? A gente sempre filma um processo para destrinchar as atividades e aí, a partir disso, conseguir padronizar para poder fazer as medições corretas e entender o ritmo de produção. Existem muitos materiais na internet sobre cronoanálise, mas realmente você conhecer o processo que você está fazendo a cronoanálise ainda é a parte mais importante. Quando eu iniciei como cronoanalista aqui na Amapá, eu já tinha tido a experiência de cronoanálise em outra grande empresa, e cheguei achando que eu ia chegar e fazer a cronoanálise, e aí eu entendi que eu tinha que parar, entender, conhecer o processo, padronizar o processo mesmo sem as melhorias, para que depois a gente conseguisse realmente mostrar um resultado de cronoanálise, mostrar um Amazon bem feito e mostrando para a empresa onde que ela precisa atuar. A cronoanálise, ela mostra muito claramente, quando a gente faz um GBO, onde que a gente precisa atuar. Os gráficos, os dados não mentem. Se eles forem feitos bem feitos, eles vão gerar um resultado muito benéfico para a empresa. Muito bom. Então, não precisa de um conhecimento, né? Eu acho que um conhecimento básico em relação às ferramentas e metodologias da cronoanálise, mas também precisa de muita força de vontade para ir lá, ter tempo para fazer as atividades, né? Então, muito obrigado e valeu.